E aí, pessoal, vou fazer mais um react aqui, cara. E dessa vez aqui, o nome é Gil Hu versus Estátua de Deus. O Covil Duplo. Deve ser um mangá diferente que não. Eu não sei qual que mangá que é esse daqui. Farmando sozinho. É do canal Sociedade Z. Eu vou fazer o react. Aí qualquer coisa, se eu gostar desse mangá aqui, eu vou procurar saber o que ele é. Daí eu vejo se vai ser daorinha isso daqui. Bora ver. No mundo onde portais mágicos começaram a aparecer ao redor do planeta, a humanidade decidiu contra Caraca. atacar. Desses portais saíam feras que aterrorizavam e colocavam a vida humana em risco. Assim, alguns humanos despertaram, eles se tornaram caçadores, os únicos capazes de entrar nesses portais e acabar com aquelas ameaças. Esses caçadores foram classificados por um sistema internacional, que ao analisar deram licenças para eles trabalhar com aquilo. Eles os dividiram em 7 classificações de poder, sendo o Rank E a mais fraca e o Rank S a mais forte. E na cidade de Seul, na Coreia do Sul, um jovem de Rank E, chamado Sun Jin-woo, ostentava o título do caçador mais fraco do mundo. Porém, comparado a humanos comuns, ele tinha força e regeneração levemente anormais. Porém, se ele fosse comparado a outros caçadores, seria vergonhoso. Era Caraca. vergonhoso ele ser chamado de caçador. Ele se veria em portais fáceis, ele teve experiências de quase morte inúmeras vezes, porém aquela era sua única fonte de renda. Jin-woo não tinha talento em outras áreas, a sua mãe era doente, sempre ficava internada no hospital, e o trabalho de caçador o ajudava a custear as despesas do hospital. Assim Jin-woo vivia a sua vida, até que um dia, num local de construção, um portal se abriu. Ele e outros caçadores foram chamados para lidar com aquela masmorra. Um era o Sr. Kim, o outro era Bach, que chegava até lá, via o seu velho amigo e dizia que fazia muito tempo que ele não aparecia, pois agora sua esposa estava grávida do seu segundo filho, então ele ficou dando atenção para ela. Porém, agora ele precisou voltar, por mais que ele estivesse enferrujado, a necessidade de dinheiro tinha falado mais alto. Ele continuava a dizer que quando ele era ativo, suas habilidades já eram horríveis e agora estavam Meu bem Deus. piores. Nessa hora, o Sr. Kim percebia que Jin havia chego e todo mundo conhecia, galera. O Sr. Kim se mostrava bastante gentil, até meio que preocupado com ele, porém, junto disso, tinha uma sensação de pena. Ele dizia para Bach que Jin era o caçador mais fraco do mundo, o mais fraco do Rank E. Ele se machucava em dungeons fáceis. Ele era provavelmente o mais fraco de todo mundo que estava lá. Isso, galera, chegava de um rei, uma curandeira e velha amiga de Jin-woo. Ela se mostrava bem preocupada, pois ele vivia se machucando em missões fáceis como aquela que eles iriam fazer. Ambos jogavam conversa fora até que o momento de entrar na dungeon chegava. Um homem chamado Song os chamava. Ele explicava que aquela caçada era relativamente fácil. A galera não precisava se preocupar. Ele pedia para liderar a equipe. Rapidamente Meu todo Deus, mundo vai dar uma merda topava, pois fodida, ele velho. era o mais capacitado e de todo mundo ali em. Mano, eu gosto demais quando dá bosta, velho. Tipo, os caras vai fazer um. Vai fazer uma caçada na dungeon lá, né? Aí do nada aparece algo inesperado. Ou apareceu um boss aqui, evento, tá ligado? Tipo. Evento surpresa, apareceu o boss mais foda de todos, cara. Só que na vida real, aí complica, né? Porque, nossa, é um terror do inferno, mano. Todos os quesitos. A caçada começava, eles iriam entrar naquela dungeon. O Sr. Kim dizia para Jin ficar atrás deles e para ele tentar não se machucar. Eles entravam e, preocupado, Jin seguia. Mal sabia ele que aquele dia a sua história e a do mundo iria mudar. Um tempo se passava e os homens que trabalhavam lá fora falavam sobre Jin Eles se mostravam preocupados, pois aquela dungeon era de rank D e eles sempre se machucavam nas bem mais fáceis que aquela. Porém, ele estava acompanhado, É. provavelmente tudo ficaria bem. Dentro da masmorra, Jin já havia se ferido, a sua amiga o curava. Porém, Que? os outros caçadores, galera, lidavam com os monstros da dungeon de rank D com muita facilidade. Aquela dungeon seria concluída. O líder da equipe, Song, O cara se terminava de eliminar os machucou, monstros velho. e explicava que cada monstro ao ser eliminado. Mano, o cara deve estar passando assim no. Tá andando lá, né, pá, aí pisa num troço verde e explode. Tudo. Ah! O cara morre pros musgos da dungeon, velho.
dava origem ao núcleo mágico, núcleos esses que eram vendidos depois. Um núcleo de um monstro de rank C, por exemplo, valia uma quantidade bem generosa. Nessa hora, pessoal, o Jinwoo pensava... Cara, eu gosto demais, velho, demais desse tipo de coisa, velho. Desses RPG, velho, contado em história, velho. Eu gosto demais, velho, adoro, mano. Inclusive eu assisti aquele, Pegar Mulheres na Dungeon, alguma coisa assim, né, tipo... É, é, é ruim pegar mulheres na dungeon, não sei, alguma coisa assim, entendeu? O nome do anime. Não lembro qual que é o nome do anime. Até que tem o... Qual que é o nome dele? Cara, tem os deuses, aí tem tipo as famílias lá, daí o cara entra na dungeon lá, entendeu? Eu não lembro, se alguém lembrar, coloca aí nos comentários aí. Mas eu adoro ver esse tipo de coisa, esse tipo de anime, cara. Depois de tantos problemas e ferimentos, eu só consegui um núcleo mágico de rank E. É tão pouco, levando em consideração que eu coloquei minha vida em risco para obtê-lo. De repente, um dos caçadores dizia que tinha mais uma entrada naquela masmorra. Todos iam para outra entrada e o líder dizia, um covil duplo, então parece que isso realmente existe. Song criava uma bola de fogo e jogava para iluminar. Ele não via o final, porém o caminho estava limpo. Ele virava para a equipe e dizia que enquanto o boss, o monstro principal da masmorra, estivesse vivo, o portal para o mundo humano não se fecharia. O portal ainda estava aberto, então significava que o boss estava lá dentro com eles. Song continuava. Ele falava que o correto era contactar a guilda, uma associação de caçadores, e esperar a ordem deles. Porém, se eles enviassem outros caçadores, os ganhos iriam diminuir, porque teriam que dividir. Então uma proposta de votação acontecia. Os 17 caçadores votariam se eles deveriam atacar o boss ou chamar outros caçadores para ajudar. 16 votavam, ficava 8-8. Jinwoo teria que desempatar. Ele pensava, eu não tenho dinheiro suficiente, Tá, merda, em breve precisarei mandar minha irmã mais nova para a faculdade. Minha mãe tá doente no hospital e por causa da minha família eu preciso entrar nesse lugar. Jinwoo voltava que topava entrar. Velho. Eles começavam a entrar e por muito tempo eles caminhavam. 40 minutos se passava. Jinwoo aproveitava para se desculpar com a sua amiga que havia votado para eles não continuar. Ela dizia que estava tudo bem, o problema ali era ele. Ele já tinha se machucado, já tinha quase morrido naquele dia. E toda vez ela precisava curar. Porém, estava tudo bem. Ela dizia que se ele estava arrependido, ele poderia levar ela para comer alguma coisa qualquer dia. Porém, na mesma hora, eles se deparavam com uma porta gigante. Alguns se mostravam com medo do que teria ali dentro. Porém, eles não podiam sair de lá de mãos vazias. Fora que eles estavam com o Sr. Song, o líder deles. Um caçador que se destacava entre os caçadores de rank C. Se ele não tivesse próximo dos 60 anos, diziam que ele poderia estar nas guildas grandes, então eles entrariam, tudo iria ficar bem. Ao abrir a porta, um salão oval com chamas azuis, lotado de estátuas os aguardavam. Eles notavam que o salão estava vazio, aparentava estar abandonado há muito tempo. As estátuas eram estranhas, algumas seguravam armas, outras seguravam instrumentos. Jinwoo dizia que aquele ambiente era assustador, era como se alguém estivesse olhando para eles. Os caçadores pediam para ele parar de falar aquelas coisas, parar de ser negativo. Porém, galera, era difícil demais. Uma estátua gigante estava lá. Ela aparentava estar olhando. Ela era mais assustadora que todas. Perguntavam se aquilo ali poderia ser o boss. Porém, eles diziam que era só uma estátua. Tudo ficaria bem. Eles começavam a vasculhar o salão, viam um selo mágico no chão e encontravam uma estátua escrita num idioma único. O Sr. Song conhecia tal idioma, então ele começava a ler. Mandamentos do Templo Cartenon. Primeiro, venere o Senhor. Segundo, louve o Senhor. Nessa hora, a amiga de Jinwoo chamava. Ela dizia apavorada que a estátua gigante estava olhando para eles. O Sr. Song continuava a ler os mandamentos. Terceiro, prove a sua fé. De repente... Meu Deus, velho, tô ficando com medo, velho. Por que que eu resolvi ver essa porra 1h da manhã, cara? Caralho, velho. O ambiente era tomado por uma sensação estranha. Um silêncio estranho aparecia. O ar ficava mais frio e o Sr. Song continuava. Ô, Jetta, você quer matar eu do coração, porra. Que não seguirem esses mandamentos
nunca retornarão vivos. Nessa hora, a porta gigante se fechava sozinho e a preocupação começava a tomar conta da equipe. Em seguida, começava a rolar desunião, até que um deles decidia sair fora. Ele dizia: o boss, os tesouros e o que quer que seja, vocês podem ficar com tudo, boa sorte, estou saindo fora. Porém, galera, ao tocar na maçaneta, uma estátua se mexia. Com um golpe, velho. o caçador era morto e a estátua voltava para sua pose de origem. Nessa hora, o terror tomava conta dos caçadores. Qual era o rank daquele que morreu? Era um caçador de rank D. Jinwoo pensava, mesmo não sendo forte, ele ainda era muito mais forte do que eu, um rank E. Mas que merda tá acontecendo aqui? Essa dungeon não era no máximo de rank D? Por que esse monstro é tão forte? O Sr. Song dizia: e se todas essas estátuas aqui se movem? Não me diga que aquela gigante faz a mesma coisa. Nessa hora, galera, Jinwoo se lembrava da sua amiga falando que a estátua gigante tinha olhado para eles. Jinwoo olhava para trás e o gigante o observava. O terror tomava conta dele. Caralho! E o flashback nos era mostrado. Jinwoo lembrava que ele passou por muitas situações de vida ou morte. Em sua primeira missão, ele se separou do seu grupo, ele se perdeu. Em outras ocasiões, ele já foi acertado gravemente por um monstro de rank E. Ele ficou hospitalizado por semanas. Ele já ficou preso em uma dungeon e quase morreu de fome. Ele pensava: eu corri risco de vida, mesmo que todas aquelas dungeons fossem de nível baixo. Os outros trocam os núcleos mágicos por armas melhores para derrotar os monstros mais fortes e conseguir cada vez mais tesouros. Mas eu não posso fazer isso, eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu sempre estive sem equipamentos, comprar uma espada barata só resultaria nela quebrada rapidamente. Ele se lembrava que as pessoas o viam como Chacota, o caçador mais fraco do mundo. Esse era o seu apelido. Tinham ele como inútil, mas ele não parava, mesmo sem dinheiro, com tênis rasgados. Sem itens, ele voltava, ele se machucava e ele seguia em frente. Por mais que ele pudesse morrer, ele sentia que aquelas situações iriam preparar ele para o pior. O flashback acabava e ao ser olhado pela estátua, Jinwoo gritava para todo mundo ir para o chão. Um ataque era carregado e disparado pela estátua. O chão era rasgado. Alguns morreram nesse processo, porém se não fosse Jinwoo, todo mundo ali estaria morto. O líder Song mandava todo mundo se manter naquela posição. Ele entendia que ao se levantar, a estátua gigante iria atacar. Todos acatavam a ordem e o Sr. Song ia até Jinwoo. Ele dizia que Junhee não lidava bem com cenários de medo. E é por isso que mesmo ela sendo uma curandeira de rank B, ela optava em participar de missões básicas, missões simples. Porém, hoje eles foram enganados, o nível daquele lugar estava longe de ser básico, porém, eles precisavam sair de lá. O Sr. Song continuava: só aqueles que se moveram morreram, todos que te escutaram estão vivos, como você sabia que isso iria acontecer? Jinwoo dizia que de repente tudo aparentou ficar perigoso e ao olhar para o Sr. Song, ele percebia, galera, que o braço do seu líder tinha sido arrancado, ele estava sangrando. Mesmo sem braço, Song dizia que estava tudo certo, ele só pedia para ajudarem ele a estancar o sangramento. E ele perguntava: qual rank você acha que a gente está enfrentando aqui? Jinwoo dizia não saber, ele nunca esteve em missões de níveis além do D. O Sr. Song dizia que ele já esteve em missões de nível B por uma ou duas vezes. E mesmo lá, não existia monstros daquele calibre. Aquele ali deveria ser rank A. Não, era possivelmente um rank S. Ele se lembrava dos mandamentos do templo de Cartenon nessa hora, galera. E ele sabia que o caminho era aquilo ali. Primeiro, venere o Senhor. Segundo, louve o Senhor. Terceiro, prove a sua fé. Aqueles que não seguirem esses mandamentos nunca retornarão vivos. Jinwoo dizia: o Senhor provavelmente é aquele lá, aquela gigante. Nessa hora ele contava que os portais apareceram no mundo há 10 anos atrás. Com isso, os caçadores surgiram. Porém, um caçador não consegue ficar mais forte, o seu nível é o mesmo de quando ele desperta, e ele passou por isso. Ao se tornar um caçador de rank E, ele pertenceria a esse rank o resto da sua vida. Por mais que ele fosse superior à grande média humana, comparado a outros caçadores, ele era ridículo, a diferença era grande demais. Caçadores esses que receberam o poder de atravessar os portais e destruir os monstros, eles fizeram disso a sua profissão, eles se chamavam de caçadores.
e às vezes atrás de um portal pode haver um sinistro, desesperador e insano monstro que apareceu do nada. E ali agora isso estava ocorrendo. O Sr. Song falava: o que a gente pode fazer? Eu trouxe 3 curandeiros porque eu achei que essa missão seria fácil, porém um foi brutalizado a ponto de não sobrar nada, o outro está em estado de choque, Chun-He está em pânico a ponto de travar. Eles deveriam ficar parados e esperar ocorrer quando eles tivessem oportunidade. Nessa hora, galera, um caçador se levantava e dizia: eu não vou morrer assim, eu finalmente me juntei a uma guilda grande, então eu não posso morrer aqui. Ele se preparava e dizia: é isso, eu consigo. Sempre tem que ter um otário pra descobrir as manhas ali, pros outros saber como é que vai rolar, né? Tipo assim, alguém precisa agir, tem que ser corajoso o suficiente pra agir, pra fazer o inimigo gastar alguma coisa pra gente saber o que vai acontecer, senão... Só vê se não morre, por favor. Vê se não morre, vai. É tudo bem, faça isso, mas... Se não morrer, aí você é foda. Se você morrer, você só serviu pra roteiro, saca? Vamos ver. Acontecer algo de errado, eu confio na minha velocidade. Ele disparava em alta velocidade, mas ao chegar perto da porta, a estátua gigante olhava, todo mundo gelava e o homem era incinerado num raio de luz. O pavor novamente tomava conta da equipe. Aqueles monstros poderiam matá-los quando quisessem. Porém, eles não matavam. O que estava acontecendo ali? Mesmo tendo poder para isso, um padrão era detectado. Era diferente de monstros que eles estavam acostumados, que atacavam cegamente qualquer um que estivesse na sua frente. A estátua guardiã, por exemplo, ela atacava quem se aproximava da porta. A gigante, ela disparava raios em pessoas que se moviam. O padrão já estava na cara deles desde quando eles chegaram. Os mandamentos de Cartenon tinham que ser seguidos. O primeiro era para venerar o Senhor. Para entender o que acontecia, galera, Jinwoo começava a se levantar de pouco a pouco para ver o que a estátua iria fazer. De repente ela olhava, ele gelava e já se abaixava. Jinwoo entendia que ela só realizava o ataque a partir de uma certa altura, mas o primeiro mandamento precisava ser seguido. Ele gritava: curvem-se para a estátua, o senhor daquela masmorra. Venerar o Senhor é para literalmente se curvar e venerar ele. Todos veneravam, a estátua olhava e um silêncio apavorante tomava conta do salão. De repente, ela sorria. A preocupação tomava conta dos caçadores. O que iria acontecer ali? Um tempo se passava e Bak, um dos caçadores, se levantava e falava: olhem, os ataques cessaram. Então todo mundo se levantava. Porém, galera, nessa hora, Jinwoo sentia que tinha algo estranho, ainda não tinha acabado. A estátua começava a se erguer, o salão tremia, todos se perguntavam: teremos que enfrentar isso? A estátua começava a andar e Jinwoo dizia: a segunda regra é louve o Senhor, essa tem que ser a solução. Um dos caçadores interrompia e dizia: eu era membro do coral da igreja, se for para orar e cantar, eu consigo. Deixem comigo. Ele começava a orar. Uma oração começava a ser entoada, enquanto a estátua começava a chegar perto. Jinwoo se apavorava. O sorriso da estátua ficava mais e mais sinistro. Aquele homem estava orando pro Deus errado. Com uma visão, ele era esmagado. Todos corriam apavorados. Os que ficavam parados também eram esmagados. O Sr. Song falava para todo mundo se separar. Bak se lembrava da sua esposa grávida do seu segundo filho, pedindo para ele achar um emprego mais seguro. Ele precisava sobreviver por sua mulher e filhos. Ele chegava próximo de uma estátua e nessa hora, galera, um corte acontecia. Bak era fatiado no meio. Jinwoo pensava: louve o Senhor, só pode ter brincadeira. Como vou louvar um Deus desse? Isso é um demônio. De um lado os guardiões atacam, do outro tem a estátua colossal. Porém, os guardiões só atacam quem chega perto deles. Ele começava a olhar, galera, e observar a situação. Ele continuava: um machado, uma lança e uma espada. Ele olhava para o outro lado e dizia: um martelo, um mangual, um arco e um instrumento. Peraí, um instrumento? Será que essas estátuas com instrumentos atacam? Jinwoo gritava para aqueles que sobraram ir até as estátuas com instrumentos. Ao chegar perto delas,
uma música começava a ser tocada, as estátuas com instrumentos não atacavam. Assim, cada um ia até uma estátua e o alívio de estar vivo era imenso. Jinwoo e sua amiga chegavam num lugar e o que acontecia, galera? A estátua não tocava, deveria ser porque eles estavam em dois. Então, Jinwoo deixava sua amiga e saía correndo para o outro lugar. De repente, a estátua gigante olhava, num instante um pisão chegava. Por muito pouco Jinwoo conseguia sair, porém ele parava na frente de uma estátua com um escudo. A estátua atacava, o sangue jorrava. Ele começava a se arrastar, procurando um instrumento. Ele pedia: se existir mesmo um Deus, por favor, me ajude. Jinwoo se sentia segurando, galera, um pequeno fio entre a vida e a morte. Um fio que estava prestes a se romper. Porém, de repente, ele chegava na estátua e ela começava a cantar. Os ataques cessavam, porém, ele tinha perdido a sua perna. Ao perceber que os ataques cessaram, Jurei ia até ele e começava a curar, a fim de mantê-lo vivo. Um tempo se passava e ela continuava, até que sangue espirrava de seu nariz. Ela não tinha mais energia, porém agora Jinwoo iria sobreviver. O Sr. Kim dizia: de 17 sobraram 6, 2 estão gravemente feridos. É um azar você ter perdido o seu braço, Sr. Song. Porém, tudo isso aqui é culpa sua. Foi sua decisão apressada como líder que nos trouxe aqui. Então espere por sua punição ao sairmos daqui. O Sr. Song concordava e de repente a estátua colossal começava a se mexer. Ela erguia um braço e um altar se levantava. Jinwoo dizia que aquele altar era similar aos antigos, onde sacrificavam seres vivos ao seu deus. Vacas, porcos, ovelhas, crianças, virgens e etc. Se isso fosse igual, o último mandamento era: prove a sua fé. Possivelmente, esse era o último teste. Nessa hora, o Sr. Kim materializava uma espada com a sua magia. Ele dizia: se é para sacrificar alguém, esse alguém é o Sr. Song, o líder da equipe. Afinal, ele que nos trouxe até aqui. Seu amigo Bak, que tinha esposa e 2 filhos, foi cortado ao meio. Outras 10 também morreram. Ele perguntava: você havia concordado em assumir a responsabilidade? Então vamos lá, prove. Nessa hora, galera, Jinwoo tentava parar aquele papo, porém era inútil. O clima estava pesado demais. Então, Song topava, ele seria sacrificado pelo bem de todos. Ele começava a andar, Jinwoo pensava: mas não é culpa dele. Nós voltamos para vir até aqui. É covardia dizer que a culpa é dele. Son chegava no altar e nessa hora o inesperado acontecia. Uma chama acendia. Todos ficavam confusos. O que tinha acontecido ali? Jinwoo olhava e pedia para alguém o ajudar a ir até o altar. Ele era ajudado por 2 caçadores e ao chegarem lá, mais 3 chamas acendiam. Jinwoo perguntava: se ficarmos aqui, será que virão nos salvar? O Sr. Song dizia que hoje marcava o 7º dia que o portal se abriu. Esse prazo era o limite para o portal se abrir totalmente para o mundo lá fora e os monstros iriam conseguir sair para o mundo humano. Por causa do tempo curto, se eles falhassem, aquele monstro gigante iria sair para o nosso mundo. Jinwoo dizia para todo mundo ir para o altar. O teste possivelmente só iria começar quando todos estivessem lá. Todos entravam, as chamas acendiam e a porta se abria. Porém, na mesma hora, galera, as estátuas guardiãs começavam a andar em direção ao altar. Todos ficavam preocupados e eles notavam que ao tirar os olhos das estátuas, elas se moviam mais ainda. Então encarar elas, será que seria a solução? Uma das caçadoras não conseguia olhar. O desespero tomava conta dela e ela saía correndo. Todo mundo se preocupava com o que iria acontecer com ela. Porém, ela saía sem qualquer resistência, ela não teve problema algum. Mas ao sair do altar, a porta havia se fechado um pouquinho, uma chama vermelha havia se apagado. E todos percebiam que as chamas azuis começavam a se apagar com o tempo. Aquela porta deveria ser uma armadilha, não podia ser tão fácil assim. Jinwoo pensava: quando as chamas vermelhas apareceram, a porta se abriu. A cada chama vermelha que apaga, a porta fecha um pouco. Então, a porta irá se fechar se todas as chamas vermelhas se apagarem. Prove a sua fé. Significa que mesmo ao terror e perigo, com doces tentações, você mantém a sua fé.
Porém, galera, a equipe começava a ceder à tentação. Outro caçador saía, Jinwoo Caraca. falava pra ninguém sair mais de lá. As pessoas que sobraram eram o número certo pra conseguir olhar pra todas as estátuas e elas não atacar. Eles precisavam ficar encarando até que todas as chamas azuis se apagassem. As azuis eram um contador, provavelmente todo mundo iria poder sair de lá quando as chamas apagassem. Nessa hora, galera, o Sr. King dizia que ele poderia estar certo, mas e se a porta se fechar ao fim das chamas azuis? Ele perguntava, você tem certeza que você tá certo? Jinwoo se mostrava preocupado, galera, ele não tinha certeza. E o Sr. King continuava, eu nunca achei que alguém fraco como você teria utilidade, eu sempre te menosprezei. Nunca esperei nada de você. Muitos morreram nesse salão, mas os que estão vivos sobreviveram graças a você. Então, muito obrigado. Com lágrimas, o Sr. King continuava. Porém, eu também tenho família. Eu não quero morrer aqui. Me desculpem, o Sr. King, galera, saía correndo para fora. Mais uma chama se apagava e as estátuas voltavam a andar. Jinwoo pensava, não me faça rir. Você fugindo daqui só irá resultar na nossa morte. A porta se fechava mais um pouco e o Sr. Song dizia, vocês deveriam sair daqui, vocês têm muitos anos pela frente, então vão embora. Se uma pessoa ficar no altar, a porta não vai se fechar por completo. Ele falava para a senhorita Junhee, galera, ajudar Jinwoo. Ela concordava, mas ao tentar se levantar, as pernas dela falhavam no momento, ela não conseguia sair de lá. Ela tinha gasto energia demais curando Jinwoo. Então o caçador mais fraco do mundo falava, saiam vocês, alguém tem que tirar Junhee daqui. E esse alguém não sou eu. Afinal, galera, ele tinha perdido a sua perna. A sua amiga se recusava e ele a interrompia, dizendo que prometeu pagar a ela um jantar. Ele dava seu núcleo mágico e dizia, coma você primeiro, eu pego o meu troco quando eu voltar. Junhee chorava e começava a se recusar, galera. Porém, nessa hora ela era nocauteada pelo Sr. Song. Jinwoo agradecia e pedia para ele cuidar dela. Os dois começavam a sair do altar, passavam pela porta e Jinwoo pensava, graças a Deus, pelo menos eu sou o único que vai morrer. Eu iria ao menos fazer um seguro de vida se eu soubesse que isso iria acontecer. Ele olhava para o lado, via uma espada e a pegava, seus olhos enchiam de lágrimas, e ele pensava, já que tudo acabou assim, eu pelo menos vou levar um monstro comigo. As estátuas se aproximavam, uma se preparava e atacava. Jinwoo era perfurado no meio naquele instante. A estátua pegava, subia a lança e abria o seu tronco no meio. O sangue caía e Jinwoo começava a pensar enquanto agonizava. Eu não quero morrer. É claro que não tá tudo bem eu ter ficado aqui. O que eu quis dizer com estar agradecido? Pro inferno todo mundo com essas traições. Eu também tenho família. Vai eu lá, também cara. não quero morrer. Feliz em ser o único a morrer. Pare de mentir para si mesmo. A estátua preparava o ataque e ele pensava, como eu queria ter mais uma chance. O corte acontecia, mas nessa hora algo estranho ocorria. Era como se o sistema tivesse parado a realidade. Um aviso aparecia à frente de Jinwoo. Você completou todos os requerimentos necessários para essa missão secreta. A coragem do fraco. Jinwoo não entendia nada. O que era aquilo? Da onde aquele som estava vindo? Outra mensagem aparecia. Você adquiriu o direito de se tornar um jogador. Você aceita? Jinwoo ficava confuso e outra mensagem surgia. Você não possui muito tempo restando. Caso recuse, seu coração irá parar de bater em 0,02 segundos. Você aceita? Jinwoo aceitava e outro aviso surgia. Bem-vindo, jogador! Ele começava a despertar. Uma luz surgia e Jinwoo acordava num hospital. Galera, se vocês querem ver Solo Leveling inteiro aqui no canal, vai depender totalmente do apoio de vocês. Caralho, então véio. já sabem, arrebentem esse like aí, Muito bom, porque velho. eu já vou indo nessa. Eu espero que vocês... Caralho, velho, eu quero ver isso aí, mano. Pera aí, qual que é o nome disso? Ficava confuso e outra mensagem surgia. Uma luz surgia e Jinwoo acordava num hospital. Galera, se vocês querem ver Solo Leveling inteiro... Solo o que, mano? Solo Lever?
Caraca, velho, da hora, mano. Ô, tem que assistir isso daí, velho. Será que tem anime? Ou é só o mangá? Muito bom, velho. Caraca, cara. Eu achei que ia tomar um susto vendo essa narração, velho. Mas eu acho que a narração do Jeter não chega a dar esse escalafrio na gente, não, esse susto assim. Mas eu achei, cara, eu fiquei, cara, mano, esse cara ainda vai me dar um susto, velho, esse filho da mãe, velho. Ele vai chegar numa parte da narração que ele vai dar um. Ele vai fazer eu me assustar, velho. Mas eu acho que ele combina. A narração dele combina mais com batalhas mesmo, de porrada, essas paradas assim. Parece que de terror, assim, ele não adaptou a narração dele ao terror. Bom, vai aí uma dica aí pro Jeter aí, pra ele tentar fazer, sei lá, uma narração mais aterrorizante desse tipo de conteúdo que ele for produzir, entendeu? Então, se você estiver vendo esse vídeo aí, Jeter, já é, tenta trabalhar um pouco essa narração mais sombria, saca? Sei lá, tipo, tentar mesmo, tipo, eu não sei, eu não sou bom em narração, então vou deixar pra você aí fazer o seu jeito aí. Bom, então, obrigado por quem assistiu até aqui, não esquece de deixar o like e até o próximo react.